Nós vamos, irmãos, então, à ministração da palavra e abramos nossas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses 5, apenas o versículo 17. Paulo escrevendo à igreja em Tessalônica, no capítulo 5, versículo 17. O tema dessa mensagem é a importância da oração. A importância da oração. Vamos ao texto, que está ali na Nova Versão Internacional, mas eu quero também ler na versão, na ARA, que é a atualizada revista, a versão clássica da Bíblia, que diz: orai sem cessar. As versões mais clássicas, orai sem cessar. E a NVI traz: orem continuamente. Orem continuamente. Então, antes de pregarmos de oração, vamos orar um pouco mais. Senhor, muito obrigado essa noite, podermos ministrar Tua palavra. É uma responsabilidade, mas também é um privilégio, porque a explanação da palavra traz vida, traz saúde espiritual, ela traz fortaleza aos nossos corações, quando bem explanada, e por isso que agora eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim e me ajude, nos ajude a não apenas ouvirmos a palavra, mas podermos obedecer a palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Orem continuamente, o orai sem cessar. A importância da oração, irmãos. Até pouco tempo, eu diria pouco tempo aí historicamente, eu colocaria aí cerca de não mais que 30 anos, 25, 30 anos. Historicamente é um pouco tempo, porque a história trabalha com séculos, a história trabalha com milênios, a história da religião, vamos dizer assim, é uma história longa, não é uma história que não é de hoje. Nós diferenciávamos muito bem, irmãos, os termos reza, rezar e orar, oração. Pelo menos para nós evangélicos, essa diferença era muito clara. Nós não ouvíamos de outros segmentos religiosos o termo oração com tanta frequência como hoje. Não é? Salvo em algumas questões, alguns ritos, não é? De algumas religiões ligadas ao catolicismo ou à questão mística da religião, não é? Havia oração disso, oração daquilo, mas isso de forma pontual. Ou seja, para nós havia uma diferença muito clara. E ainda persiste. Porque a ideia de oração para nós é oração não no sentido de uma repetição mecânica ou sistemática que nós fazemos por fazer ou fazemos porque é um ritual. Inclusive nós batistas não somos ritualistas. Nós temos uma ordem de culto que necessariamente não deve ser interpretada como ritual. Porque ritual é aquilo que é imprescindível dentro de um aspecto de culto. Está ali e se você deixar de fazer, você quebra o rito. E para questões de religiosidade, isso traz uma implicação muito grande. Mas nós não é? Nós não somos ritualistas, mas somos ordeiros. Temos uma ordem de culto, sabemos da importância da oração, da Bíblia, da palavra, não é? E da música, do canto, esse tripé, além de outros aspectos, mas pelo menos esse tripé é importante, é necessário, é fundamental. Essas três colunas no aspecto de culto. Então, o entendimento nosso de oração aqui é muito além do que a gente tem ouvido aí. As pessoas hoje usando com uma frequência maior
em outros segmentos. A oração para nós, ela tem uma propriedade. Ela está afirmada nos princípios bíblicos, os princípios da palavra. Então, nós vamos ver aqui alguns aspectos relacionados à oração, tá certo? E a importância dessa oração. E para suscitar o pensar nosso, eu vou fazer a abordagem desses aspectos através de perguntas. E vou eu mesmo procurar a resposta, explanando aqui para o irmão. Eu tenho um pedido para lhe fazer. E esse pedido você pode me atender. Qual é o pedido? O pedido que você fique comigo aqui. Por quê? Porque eu já sei que num momento como esse, onde vocês estão mais me ouvindo, a neurociência diz que nós somos escutados pelo menos até 15 minutos. O que passar disso, pronto. Você pode devagar ir para os locais, ir para a sua casa agora, como é que ficou lá, ir para amanhã, ir para alguma coisa, que não seja... Você está aqui sentado, mas a sua mente está longe. Então fique comigo. E os irmãos que nos acompanham, que não puderam estar conosco nessa noite, porque o bom é estar aqui presencialmente, mas temos o recurso e não há como retroceder agora, de forma que é uma bênção para a sua vida. Tá certo? Então, não me deixem sós. Me acompanhe aqui, vamos caminhar juntos nessa trilha. Irmãos, o assunto oração é um dos principais ensinos da Escritura. O assunto oração é um dos principais ensinos da Escritura. A Bíblia é um livro de oração. A Bíblia fala sobre oração do início dela até o final da Bíblia. É um livro que se importa com oração. O número de situações que nós temos em que envolvem o assunto oração, a prática de oração nas Escrituras, chega a mais de 580 vezes. O termo oração é citado nas Escrituras. Olha, alguém teve o cuidado de contar. Hoje nós temos um livro que nos ajuda, uma literatura que nos ajuda, chamada Concordância Bíblica, que os biblicistas contaram em algumas versões, diferem, porque nós temos hoje, antigamente se tinha 2 versões só no meio evangélico, né? E todas elas de Almeida. Hoje nós temos Bíblias cerca aí de 40, 50, se não for mais, versões da Bíblia. Então, 580 citações é uma quantidade boa de citações. Para dizer o quê? Que a Bíblia se importa com oração. A Bíblia é um livro de oração. E quando colocamos isso, entendemos, irmãos, numa primeira pergunta que é feita: quem é o nosso modelo de oração? Quem é o nosso modelo de oração? É a primeira pergunta. A importância de oração implica agora numa pergunta: quem é o nosso modelo de oração? Se a sua resposta foi Jesus, então você está certo. Porque por mais que você conheça alguém na sua vida, quem sabe foi alguém de sua família, um pai, uma mãe, não é? Alguém um tio seu, um irmão em Cristo aqui, que orava e era um homem de oração, e eu conheci e conheço homens e mulheres de oração mesmo, que se dedicavam à oração. Mesmo assim eles são homens e mulheres de oração, e foram, mas o nosso modelo é Jesus. E nós vamos responder por quê. Por quê? Porque Jesus sempre orava. Ele orava sozinho algumas vezes, como diz lá nos evangelhos, e outras vezes ele orava com seus discípulos. Jesus era uma pessoa de oração. E as pessoas perguntam, às vezes até nos estudos bíblicos: ô pastor, e Jesus tinha necessidade de orar? Uma vez que a gente crê que ele é Deus, mesmo revestido de humanidade, Jesus é Deus. Porque ele diz mesmo que ele e o Pai eram um. Que foi um escândalo para a época, e um escândalo até hoje para algumas religiões, que dizem que Jesus é menor em poder do que Deus. Ele não é igual a Deus, mas nós cremos que ele é a mesma essência. Então a pergunta é: tinha necessidade de orar? Aí a resposta é: tinha sim. Por quê? Porque ele estava revestido de humanidade. Tinha por quê? Porque a vida dele estava direcionada aqui na terra pelo Pai.
Tanto é que ele disse, a minha vida, o meu ministério é conduzido pelo Pai, é o Pai que vai mandando aqui. Eu vim com um propósito. Eu não vim fazer minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. Por isso que lá em João, isso é tão claro no Evangelho de João, irmãos. Jesus se reportando sempre ao Pai. Pai, 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 Pai. É dizendo, eu vim aqui com um propósito e eu preciso orar. Por quê? Porque eu sou agora exemplo para vocês. Eu agora sou modelo para vocês. Como Deus eu não necessito. A minha essência divina me diz que não. Porque como é que pode Deus orar para Deus mesmo? Mas a minha essência, a minha humanidade, porque, repetimos, Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Então a minha natureza humana carece de oração, por isso que ele orou. Por isso que a oração era uma característica marcante da vida de Jesus, por isso ele, o nosso modelo. Antes de começar o seu ministério, Jesus, irmãos, passou 40 dias em jejum e oração. 40 dias. Hoje as pessoas perguntam, mas como é que pode passar esse período? E a ciência diz que a gente pode passar 52 dias sem comer. 52, cerca de 52. Um indiano, uns anos atrás, passou. Não é? 52, agora foi terminando o período e ele sendo hospitalizado. Mas está vivo. Jesus passou 40. Aqui nós não temos como entender se foi plenamente um jejum com alimentos, e não é o caso. E de água, porque com água a ciência diz que a gente não dura mais que 3 dias. Morremos desidratados. Mas Jesus, o foco aqui não é o jejum, embora importante. O foco aqui é o quê? É a oração. Ele reservou tempo para a oração. Ele investiu tempo em oração. Ele foi para um lugar, não é? O deserto, porque o Espírito conduziu. Porque era um lugar longe daquele local de Jerusalém, que tinha ali um movimento na época constante de entra e sai de gente, de todos os povos circunvizinhos a Jerusalém. Então ele foi para um lugar deserto para se dedicar à oração. Jesus orou, e ele é o nosso modelo. Antes de escolher os seus discípulos, ele passou uma noite inteira em oração, irmãos. Uma noite inteira em oração. Antes de escolher os discípulos, antes de fazer o comissionamento do seu grupo apostólico, ele orou. E passou um bom tempo em oração no Getsêmani, naquela noite inesquecível, não é, para aqueles apóstolos, e até hoje os evangelhos relatam tão minuciosamente a noite em Getsêmani e o Getsêmani. Então quem é o nosso modelo de oração? Jesus. É Jesus. Jesus orou. E se Jesus orou e ele orou, eu preciso pegar as pegadas, tomar as pegadas, seguir as pegadas do meu modelo, que é Jesus Cristo. Segunda pergunta, irmãos, em relação à importância da oração. Por que nós oramos? Ou por que oramos? Para quê? Eu sei que é uma pergunta assim, com sentido muito utilitarista, não é? Porque hoje a pergunta às pessoas, para que você está fazendo isso? E às vezes a resposta é, eu estou fazendo porque eu preciso fazer, não é? Eu não estou fazendo necessariamente por causa de uma utilidade, um pragmatismo muitas vezes que as pessoas, e a religião às vezes ela bebe disso, lamentavelmente, de ter sempre o interesse de fazer para ganhar. De fazer porque eu quero ver lá na frente o que é que eu vou ter de lucro, de dividendos com isso. E nós oramos por quê? Nós oramos porque nós necessitamos. Nós oramos porque nós precisamos orar. Nós oramos porque Jesus disse que era para orar. Nós oramos porque a Escritura, ela orienta que nós devemos orar. E a oração não apenas, como eu falei aqui, os irmãos que estavam na Assembleia, naquela devocional do domingo passado, hão de lembrar que oração não apenas no sentido petitório, né? De pedir alguma coisa para Deus, mas a oração desinteressada.
Orar a Deus para adorar o Senhor, como o Senhor é maravilhoso, a sua glória, a sua majestade. Eu não quero pedir nada. Eu quero é glorificar o Senhor através da oração. Por isso que Jesus nos ensinou, não é? Lá no Pai Nosso, notem muito bem a estrutura do Pai Nosso, que ali é um modelo de oração. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja glorificando a Deus, exaltando ao Senhor. E lá no finalzinho é que ele vai pedir, né? É que vai colocar lá a petição, que é importante. Peça, meu irmão, não tem problema não, peça. Mas a oração aqui no sentido de necessidade. Necessidade, e nós oramos porque nós precisamos, irmãos. Então essa é a resposta. Oramos porque é bíblico. A orientação bíblica é que nós clamemos, que nós adoremos através da oração. Terceira pergunta. Quanto tempo se deve orar? Quanto tempo se deve orar por um motivo? Ou quanto tempo se deve investir em oração? É uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, não necessariamente assim quanto tempo se deve orar, ou quanto tempo devo orar, mas quanto tempo eu devo orar por um motivo. Uma questão, por exemplo, que eu estou colocando diante de Deus, por quantas vezes eu devo orar? Eu não sei se você vai conseguir contar, porque está no mesmo caminho daquela história do perdão. Que Pedro chega diante de Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? E aí Jesus disse, 70 vezes 7, ou seja, você vai contar, Pedro, esse negócio? Você vai chegar e vai fazer anotações de quantas vezes você vai orar? Não, eu já aqui orei isso aqui por umas 30 vezes, ou por umas 100 vezes, 100 e tantas vezes. Não, ninguém conta. Eu conheço irmãos e irmãs e não há problema nenhum nisso. Que quando a gente diz, irmãos, está aberto aqui o espaço para pedido de oração, eu já imagino o motivo que vem. E tem algum problema nisso? Nenhum. Não tem. Porque nós devemos orar, irmãos, até Deus responder sim. Até Deus responder não. E como é que eu vou saber, pastor? A gente sabe, crente entende. O falar, crente ouve a voz de Jesus e entende. E o não dele geralmente vem acompanhado de muita paz. O não dele não vem assim, um não abrupto, assim, como se estivesse, não é? Negando nada assim. Não, ele vem acompanhado de paz. Olhe, Paulo, não peça mais não. E eu vou lhe dar profunda paz. De você não orar mais por isso. Não ore mais não. Porque não vai conseguir. Não, você não vai. Eu não vou lhe dar, eu não vou. Né? Você não está, quem sabe, preparado para isso. Não vou lhe dar. E outras vezes é persistência em oração, como diz aquele hino antigo. Não é? Dá-nos persistência, Senhor, em oração. Persistência é algo maravilhoso, que hoje as corporações, e já incorporou-se à língua portuguesa, o termo resiliência, que é acompanhado também dessa persistência, por um motivo nobre, importante. Então, quantas vezes você deve orar, meu irmão? Ore, não existe tempo determinado não para oração. Quantas vezes não? Quanto mais orarmos, mais comunhão com Deus nós teremos. Ore, ore. Se você não tem uma vida de oração com Deus, nós não vamos saber, você não vai saber qual é a vontade dEle. Porque é através da oração e da comunhão com a palavra que nós vamos entender e vamos percebendo o que Deus quer. Que nós venhamos lá na frente e ir chegando e dando os passos, e Ele vai confirmando, e vai nos dando paz com isso. Então o ideal é que o crente sempre associe oração com Bíblia, não é oração com a palavra, porque uma vai dar suporte à outra. Tá certo? Orar sozinho, orar ou apenas orar em determinada situação, não há problema algum, mas quando oramos e lemos a palavra, bênção vai ser, irmãos. Então, quanto tempo se deve orar? Ore,
até Deus responder ao seu coração e lhe dar paz. Lhe dar uma paz que você diz, puxa, que segurança, que paz que excede todo entendimento. Eu estou sentindo aqui, eu estou percebendo, e não é só sentimento, mas é percebendo claramente em minha vida. Tá certo? Chegando já para o final, uma quarta pergunta. Quantas vezes se deve orar por o mesmo motivo? Isso eu quero reforçar. Porque aqui eu entendo muitas vezes que aqui é que está um problema de alguns irmãos. Quantas vezes se deve orar? Não há nada errado de pedir, irmãos, repito. Mesma coisa, não há. Contanto que seja da vontade de Deus. E como é que eu vou saber a vontade de Deus? Alguém já disse, o pensador cristão disse que nada está fora do alcance da oração, exceto o que está fora da vontade de Deus. Eu vou repetir, nada está fora da oração, da resposta de oração, exceto o que está fora da vontade de Deus. Ou seja, o que está fora da vontade, o que não é da vontade de Deus, não ore. E como é que eu sei o que é a vontade de Deus? Lendo a palavra. Porque é lendo a palavra que eu tenho a explanação nas Escrituras dos princípios da vontade de Deus. E a vontade de Deus é, como disse Paulo mesmo, escrevendo, ele diz que é boa, perfeita e agradável. Então, quantas vezes devo orar? Continue pedindo até que Deus conceda seu desejo, seu motivo de oração, a sua petição, ou remova até do seu coração aquele desejo de você querer algo. Eu confesso para os irmãos, porque cada crente é diferente, e não vejo problema também não. Eu não sou de pedir muita coisa para Deus, não, eu quero agradecer. Porque eu vi uma citação bonita assim, alguém dizendo, né, é que nós geralmente pedimos mais do que necessitamos e temos muito mais, aliás, pedimos muito mais do que merecemos e temos muito mais do que necessitamos. Temos muito mais do que necessitamos. Então, Deus remova, quem sabe, do seu coração, desejo. Ou lhe coloque, reitero, a paz, que excede todo entendimento. Ou seja, fique tranquilo, meu filho. Fique tranquila, minha filha. Não é? Isso aí, você pensa que é bom para você. Porque tem gente que quando bota um negócio na cabeça, ou vai, não é? Vai. Eu estava dizendo hoje de manhã a alguém aqui, em gabinete, dizendo algumas coisas que eu planejei não deram certo em minha vida. Não foram tantas coisas assim não, porque eu nunca fui assim essa coisa. Admiro gente que coloca metas e vai atrás delas. Mas eu, de certa forma, vou, não é deixando a vida levar, mas é permitindo que as coisas elas tomem o seu rumo. Mas eu sonhava, eu lembro que eu, adolescente, sonhava, gostava daquele ambiente de competição escolar e disse, eu quero ser um técnico, né, de esporte, uma coisa, imagina. Aí fui pensando em ser ter uma formação em educação física, né? Alimentando aquilo ali, o gosto das competições, o sabor das competições, num campo, numa arena de corrida, e tendo ali a premiação, aquilo, não é? O glamour que é envolvido em cada competição, necessariamente na de atletismo, né, que eu era apaixonado, gostava demais. E hoje, mas Deus como tem coisas na nossa vida, de fazer com que aquilo que a gente pensa que é bom, e que é o ideal, que não problema nenhum tem, mas que Ele vai fazendo com que os cursos da nossa vida cheguem a caminhos que às vezes a gente jamais imaginou. Não é? Por último, irmãos, a oração faz Deus mudar de ideia? Isso aqui, quem é crente aí, né, já sabe isso aqui de cós salteado, essa resposta. Não muda Deus, não. Não muda Deus, porque Deus ele é imutável.
Deus ele tem uma essência da imutabilidade quando a gente estuda os atributos de Deus, mas ela faz com que a misericórdia de Deus seja exercida. E aí a gente pensa que foi Deus que mudou. Não, foram os propósitos dele que mudaram. Entendeu? Aí muda mesmo. A oração não muda Deus, mas muda também quem ora. Porque o objetivo de nós orarmos não é que Deus mude, mas é que Deus diz, eu estou esperando você mudar. E quem sabe algumas bênçãos, algumas vitórias nós não alcançamos, porque nós não mudamos ainda. Nós não mudamos, nós não saímos daquela rota que a gente coloca na cabeça que vai trilhar ali e não vai sair, não vai repensar, não vai retroceder, não vai voltar atrás, né? E aí coloca aquilo ali e vai. E Deus está dizendo, não vá por aí. Eu vou esperar você, vou lhe dar um tempo aí para você mudar. Né? Porque eu ouço falar aí que biblicamente não tem nada a ver com uma teologia bíblica sadia. Dê um tempo para Deus. Não tem isso não, irmãos. É Deus quem dá um tempo para a gente, né? É Deus que dá um tempo para a gente. Então, a justiça de Deus aqui, ela não exclui a possibilidade dele alterar os planos, os propósitos dele, o exercício da misericórdia dele, para que aquilo que ele falou, né, aquilo que ele vaticinou através dos profetas, não é que tem que se cumprir ou vai se cumprir, não, vai se cumprir sim. Porque se houver mudança de coração, então tudo também muda. Isso nós temos claramente na história do povo ninivita, não é? A pregação de Jonas era essa, de Jonas, aliás, era essa. Vai lá e diga ao povo que se arrependa. E ele sai naquela pregação rápida, não é? Porque Nínive era enorme, era para ser percorrida no maior tempo, e ele sai como que correndo. Eu percebo que Jonas saiu correndo ali, é como se dissesse, eles não vão nem entender direito aqui a mensagem. Vou aqui falando aqui, bravejando, e quem quiser que escute. Porque ele não tinha admiração com o povo ninivita, porque era um povo inimigo de Israel. E depois, 100 anos depois de que Jonas passou em Nínive, os ninivitas invadiram Jerusalém. Mas o mandado era para ir. E ele foi, e o povo se arrepende, não é? Alguém disse que foi até um exagero do rei dizer que os animais enjoassem também, ou seja, o rei, como detinha todo o poder, disse, nós estamos aqui aceitando essa palavra aí, e nós nos arrependemos, nós reconhecemos que você veio enviado por Deus, por esse Deus aí, então nós estamos arrependendo. Isso fez com que toda a história de Nínive fosse mudada. Então, foi Deus que mudou? Não, foi o povo que mudou. Quando Deus nos incita a orar, nos incentiva a orar, é porque Ele quer que nós mudemos. Ele quer fazer uma obra em nossa vida, na vida da igreja, na vida da nação, na vida da família, não é? Na vida do casal. Então, a oração, ela não vem para mudar Deus, ela vem para mudar a gente. E eu encerro, irmãos, essa palavra bíblica com a citação de Matthew Henry, não é? Que é um escritor evangélico. Ele diz que sempre que Deus tensiona, sempre que Deus deseja fazer o exercício da misericórdia dele, com o povo dele, a primeira coisa que ele faz a esse povo, ao povo de Deus, à igreja, é levar esta igreja a orar. Quando ele tenciona exercer misericórdia, a primeira ação que ele faz com que essa igreja realize é orar, é incentivá-la a orar. Orar nos cultos públicos, orar em casa, orar onde nós estivermos. Orar em todo o tempo. Por isso que eu já vi gente perguntando, pastor, como é que pode ser esse versículo concretizado em nossa vida? Orar e sem cessar. E não é para dormir não, é? Orar sem cessar, orar continuamente. Como? E a ideia de que a nossa vida, grave bem isso. Aqui não está dizendo que você tem que passar os 24 horas do dia sem dormir, orando, porque a Bíblia
diz que é para orar sem cessar. Não, é uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. Quando você receber aquele tranca no trânsito, e essa missão é uma loucura, eu nunca vi, espero que resolvam esse negócio aí. Porque se você sair 1 milímetro do seu espaço, pode ter uma batida. E às vezes, se você recebe um tranca, vai, porque alguém que está atrás não quer esperar, e ele vai para a sua frente, ele tranca, e ele entra na primeira, à direita. E se você não freia, você bate, colide o carro traseiro, e quem colide na traseira está culpado. Né? E aí, a vontade às vezes é dizer, meu Deus, e agora? É quando você tem a oportunidade de dizer, Senhor, dirige o meu carro, dirige, aliás, a minha vida, como eu estou dirigindo esse carro aqui, não vou dizer nada com essa pessoa que está aí à frente, porque ele fez essa loucura. O esposo para ajudar a esposa, não é? E eu já falo isso com um pouco mais de autoridade hoje, porque Sônia é testemunha que eu tenho lavado alguns pratos em casa, sim. Tenho. Não é? A correria pastoral é grande, mas isso não tem... Não é verdade, Sônia? Diga que sim. Né? Tenho lavado. Né? De vez em quando varro uma casinha, não é? Porque os direitos são iguais, né? Os deveres também. Então, sempre que pode, lavando o prato, Senhor, lava a minha vida. Como eu estou lavando esse prato aqui. Limpando aquele carro que o irmão tem, que o irmão cuida tanto. Senhor, limpa a minha vida como eu estou limpando esse carro. Senhor, alisa a minha vida como eu estou alisando aqui esse cabelo penteando tanto. Não é? E assim vai. Estou dando os exemplos aqui do dia a dia para dizer para os irmãos que orar sem cessar é uma vida de oração. Implica em uma vida de oração. Foi o que Paulo estava dizendo à igreja em Tessalônica. Vivam uma vida de oração. Façam da vida de vocês uma vida de oração. Louvado seja Deus por essa palavra. Que ela fique na nossa mente, mas também ela desça ao nosso coração. E ela gere uma prática de oração maior e melhor para todos nós. Porque nós necessitamos ouvir sobre oração, irmãos, e mensagens sobre oração. Mas nós necessitamos mais ainda praticar a oração. Não é? Praticar a oração. Por isso que nós vamos orar mais uma vez. Nós vamos orar mais uma vez. Quero focar num dos aspectos aqui. Por quanto tempo devo orar por um motivo? Por quantas vezes? Por quantas vezes? Eu gostaria de que você, nesse momento, pensasse sobre isso. Senhor, eu vou continuar orando. Ou quem sabe Deus já está lhe dizendo, Lopes, calma, já foi, nem ore mais. Vou lhe dar uma paz e tenho lhe dado, é porque você não tem percebido tão claramente assim, por causa da sua ansiedade extrema. Mas, quem sabe é para persistir mais em oração. Nunca desistir. Nunca. Até alcançarmos a resposta de oração. Oremos então, Senhor, muito obrigado por essa palavra que é maravilhosa. Senhor, muito obrigado, porque nós sabemos que o Senhor é nosso modelo, Jesus Cristo, de oração. Obrigado porque o Senhor demonstrou claramente que há uma necessidade. Oramos por necessidade, por extrema necessidade. Que a nossa vida seja uma vida de oração, Senhor. Que nós venhamos sempre a temperar as nossas decisões, escolhas, as nossas atitudes com oração. Que antes de tomarmos as decisões fundamentais da nossa vida, nós possamos nos mirar no teu exemplo, que passou tempo em oração antes de decidir, antes de escolher, antes de enfrentar um ministério. Ajuda, Senhor. E alguns dos teus servos aqui têm orado já há um tempo, um bom tempo, quem sabe, por alguns motivos de oração. Nós te pedimos persistência na oração, para que eles possam conquistar, e pelos olhos da fé já veem a vitória alcançada.
Muito obrigado, Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus.